está aprendendo um pouco mais sobre o avivamento na missão 3. Nós temos aprendido aí umas 2 lições anteriores falando sobre isso e aprendemos sobre o avivamento espiritual, né, na primeira lição, o que vem ser um avivamento. E na semana passada nós ouvimos sobre o avivamento no Antigo Testamento. Às vezes nós pensamos, né, que o Antigo Testamento não tinha também seus avivamentos, né, pela questão de Jesus ainda não ter vindo, mas nós aprendemos com todo o Antigo Testamento, com toda a Bíblia, nós vimos Jesus e vimos ele se manifestando também no avivamento, também no Antigo Testamento. Os irmãos lembram da semana passada? Um momento onde houve um avivamento? Os irmãos estavam na semana passada? Todos nós estávamos? Na semana passada? No domingo passado. Tudo bem que a gente esquece assim rápido, mas sem olhar na revista. Repete o como? Se os irmãos lembram da semana passada, do Antigo Testamento, um momento que houve o avivamento. Uma situação onde houve um avivamento. O Senhor, Deus, se manifestou com um avivamento para aquele povo. Neemias. Também foi falado a respeito de Samuel, o momento de Samuel, né? Então a gente vê ali Deus, no momento de crise, ele manifestou um avivamento do povo, por amor àquele povo, para trazer o povo para ele. E hoje nós vamos falar sobre o avivamento no Novo Testamento, né? E eu já quero falar aqui, a verdade prática, ela fala, a palavra de Deus, ela revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a história. Irmãos, nós vemos aqui que o verdadeiro avivamento, ele tem que ter raiz. E nós vamos ver aqui, dentro dessa lição, né, que Jesus ele vinha com raiz. O avivamento, ele não pode ser algo sólido, raso, superficial. O verdadeiro avivamento, ele não pode ser um entretenimento. Algo que a gente vê acontecendo e daqui a pouco já não tem mais. O avivamento, ele não pode ser um oba-oba. Não pode ser uma onda. Uma coisa que acontece, todo mundo vai junto, e todo mundo gosta, todo mundo está nessa onda, agora é assim, e daqui a pouco já não se sabe mais para onde foi, nem de onde veio. Então a gente vai falar, a verdade prática, ela fala que ela tem raiz. O verdadeiro avivamento tem que ter raiz. E a gente vai aprender aqui dentro do texto, com os evangelhos, que a raiz desse avivamento. A leitura bíblica em classe que nós lemos, que é um texto que eu gosto muito, desse texto, gosto muito desse encontro de Jesus com a mulher samaritana, a gente vê ali o manifestado avivamento na vida de uma pessoa. Aonde houve? O que a gente pode ver aqui dentro desse texto aqui, através do avivamento? Participa comigo, igreja. Arrependimento. Pode falar alto. Confissão. Mas o quê? Perdão. Salvação. Transformação. E uma coisa muito interessante, ela vai e leva o que ela recebeu para outros. Porque a gente vai ver o texto depois, uma mulher que não tinha credibilidade nenhuma pela situação que ela vivia, depois que ela tem aquele encontro, que ela é avivada, ela vai e fala para os homens, para as pessoas daquela cidade, para os homens, olha, encontrei profeta. E as pessoas que não ouviam ela começaram a ouvir e falaram, você é Jesus. Então o verdadeiro avivamento, ele tem que ter todas essas características. Não pode ser um pula-pula, um oba-oba,
Introdução. Nesta lição, temos um panorama geral a respeito do avivamento do Novo Testamento. Estudaremos o avivamento trazido por Cristo mediante aos homens comissionados por Ele para proclamar a mensagem de boas novas para Israel e o mundo. Desse modo, nosso Senhor trouxe a mais poderosa mensagem que os homens ouviram, a mensagem do Reino de Deus. Os apóstolos do Senhor transmitiram essa gloriosa mensagem por meio das epístolas e livros. É o que a gente vai estudar, a gente vai falar um pouco a respeito dos evangelhos. É um evangelho, né? Sendo que cada um evangelista, que é João, Mateus, Marcos, Lucas, mas é um evangelho. E as epístolas, que é de Paulo. Foi Paulo quem escreveu. Então a gente vai falar um pouco a respeito disso, desse avivamento. Como eles mencionam, claro, vai falar de uma situação, porque no livro de Mateus houve várias situações de avivamento. Mas aí a gente não vamos falar de todos, porque não daria tempo. Amém? O avivamento nos evangelhos. Que teve, né, o avivamento, como a gente começou, teve o início no Antigo Testamento e continua no Novo. O Novo Testamento é revelação, é a revelação última de Deus para o mundo. Abordamos primeiramente o avivamento em João, pois sua mensagem é a mais objetiva da parte de Cristo para uma missão gloriosa entre os homens. O avivamento em João. O Evangelho de João, ele foi escrito entre os anos 80 e 92 depois de Cristo, 95 depois de Cristo. Sua abordagem difere dos outros três evangelistas. Sua abordagem difere dos outros três evangelistas. Daí, não consideramos esse evangelho um livro sinótico. O livro sinótico, né, são os livros que são vistos semelhantes, que são bem semelhantes. O de João já é um livro escrito mais detalhadamente. Por quê? Porque João, ele via de uma forma diferente, caminhando com Jesus, ele via de uma forma diferente, ele tinha um sentimento diferente. A gente vê que ele era um pouco mais próximo de Jesus, ele, né, a gente vê assim, ele todo momento ali, então ele consegue ver de uma forma mais romântica, né, de uma forma mais sensível. Então, só por isso que ele é um pouco mais detalhado, né, na sua peculiaridade, porque nós vamos ver que Lucas já detalha mais as enfermidades, as curas que Jesus faz, porque ele era um médico. Então, é onde os olhos vai fixar, né? É o que a gente mais percebe, amém? No encontro de Jesus com a mulher samaritana, uma água diferente é revelada aos homens. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará dela uma fonte de vida a jorrar para a vida eterna. Esse versículo é um resumo da lição redentora. Irmãos, aqui, uma pausa aqui, esse texto fala de uma água diferente. A mulher samaritana, ela encontra com Jesus. E ao encontrar com Jesus, ela vai num poço, né, como todos nós conhecemos esse versículo, buscar uma água para beber, para saciar sua sede material, sua vontade material. E ao encontrar com Jesus, ela recebe uma obra, não é obra não. Ela recebe algo além do que ela foi buscar. Ali ela encontra uma missão redentora. Ou seja, ali ela tem um resgate. Ou seja, irmãos, falando de avivamento, quando nós encontramos com Jesus, tem que haver um resgate. Tem que haver uma salvação, tem que haver um diferencial na nossa vida. A palavra avivamento, a gente
bota a nossa mente, a gente leva a nossa mente aos movimentos. Por quê? Porque remete a isso, ao movimento. Pode haver um movimento e haver avivamento? Sim, pode haver. Naquele lugar ali onde tem pessoas de vários tipos, porque é o coração que vai diferir. E pode haver também um lugar aqui, ó, tranquilo, calmo, sereno, tranquilo, e haver um avivamento. Por quê? Porque o que difere é um encontro verdadeiro e genuíno com Jesus. Aquela mulher, ela era uma mulher totalmente discriminada, separada, uma mulher que a gente já sabe, né? Era uma prostituta, e ela vai pegar a água para beber, e quando ela encontra com Jesus, ela recebe uma água diferente. Ela recebe um resgate da vida dela, uma obra redentora, através da fonte que era Jesus que estava lá. Então, o avivamento, ela tem que trazer redenção, ela tem que trazer diferença, ela tem que trazer mudança na nossa vida. Não adianta a gente vir, estar e não haver uma mudança. E essa mudança, às vezes, ela pode não ser vista logo de imediato, mas ao longo do tempo ela vai ser vista, e até mesmo por nós. Às vezes a gente está em algumas situações que a gente vai falar assim, poxa, se fosse uma outra situação eu iria falar. Ou então a gente fala assim, poxa, por que eu não falei do jeito que era para me falar? Tinha que ter colocado ele no lugar dele. Mas depois você vai parar e vai pensar assim, acho que até já falou a respeito disso, depois você vai parar e vai pensar assim, nossa, é Jesus trabalhando em mim. Então isso é avivamento. Porque não existe avivamento sem transformação. E a gente vê aqui, sabe, que ela recebeu ali um resgate através de Jesus. Continuando aqui. Preencher o vazio da alma com a salvação, sanar as necessidades espirituais e emocionais do ser humano. Só Jesus pode fazer isso. O encontro entre o Salvador e a mulher samaritana mostra que o fruto da mensagem divina traz vida aos que estão mortos espiritualmente. Esse é o maior de todos os avivamentos que uma pessoa pode experimentar. Irmão, a necessidade espiritual e emocional, e a gente vê tudo isso em apenas um encontro com Jesus. Eu gosto muito desse texto, dessa mensagem, né? Mas não está na hora de pregar. Eu gosto muito desse texto, porque ali é algo assim que todos nós experimentamos, porque todos nós tínhamos e temos os nossos pecados. E o encontro de Jesus faz tudo isso. Ele preencheu não somente dando uma água física para daqui a pouco ela ter sede, não, ele trabalhou o emocional. Aquela mulher era uma mulher que ela precisava toda hora estar com uma pessoa, estar com um, estar com outro, porque ela não tinha, ela não tinha o emocional preenchido. Ela espiritualmente, ela tinha necessidade de ser aceita pela sociedade. Era uma mulher discriminada pela atitude dela, a forma dela que ela agia. E Jesus vai lá e leva a vida para aquela mulher. Então, a gente já vê aqui no Evangelho de João um avivamento, e eu acho que é o maior dos avivamentos, que é vida, sabe? Tirar a pessoa da onde ela está, tirar a pessoa do anonimato, tirar a pessoa lá da bolota do mundo e trazer vida e colocar a pessoa. Jesus faz isso. Jesus adora fazer essas coisas, né? Tirar o homem que está marginalizado pela sociedade e colocar entre os príncipes. Jesus adora fazer essas coisas porque o Senhor, Ele não vê como vê o homem. A gente não, né? Algumas, até igrejas, infelizmente, aquele que tem maior dízimo é o melhor, que é melhor tratado, né, no lugar, é bem requisitado, é convidado para as festas. Aquela irmãzinha que não tem muitas condições, quase não é vista. Mas Jesus não. Jesus pega aquela irmãzinha, como nós
foi falado também na semana passada, pega aquela irmãzinha, que é faxineira lá na casa da madame, e coloca aqui em cima como missionária, coloca aqui em cima como pastora. Jesus faz essas coisas. Jesus tira, né, o opróbrio e traz a honra. E Jesus, o Evangelho de João, o avivamento de João, a gente vê. Irmãos, não é diferente hoje. Aqui é um texto escrito por um evangelista que caminhou com Jesus falando sobre avivamento, que pode hoje acontecer conosco. A diferença é o quê? É que às vezes nós não estamos indo aonde estão essas pessoas. A diferença é essa. Eu falei aqui quinta-feira, esse testemunho está muito assim na minha mente, a respeito desse rapaz que eu encontrei no trem. E ele falava, sabe, assim, ele falava do tempo que ele estava no Evangelho, ele comentando, né, ele conversando, e eu ouvia a conversa dele, e ele falando com saudade do tempo que ele estava no Evangelho, no tempo onde ele era honrado pelo Senhor, e agora onde ele estava. Irmão, tem pessoas lá fora, sofrendo, angustiada, pedindo, Senhor, envia alguém. Senhor, manda alguém, porque eu não consigo sair daqui. Tem pessoas que não conseguem. Tem situações, como a gente já viu na Bíblia aqui, alguns textos, que Jesus vai pegar como aquele homem que estava lá 40 anos sentado lá no tanque de Betesda, esperando que alguém o ajudasse. Jesus chegou e falou: o que tu quer? Pega tua caminhão, vamos embora. Não precisa jogar na água. Tem situações que vai ser assim. Lá em Ló também, olha, vocês precisam sair agora no amanhecer. Ah, mas não, peraí. O anjo pegou e tirou. Tem algumas situações que o Senhor, muito obrigada. Tem situações que o Senhor precisa fazer isso. Mas em todas essas situações o Senhor usa alguém. No tanque de Betesda foi o próprio Jesus, lá em Ló foi os anjos, e outras situações que a gente vai caminhar pela Bíblia, a gente vai ver. Então a gente precisa, esse evangelho, esse texto, é um dos textos assim, que a gente precisa se colocar no lugar de Jesus. É ir aonde ninguém está indo, nos lugares aonde ninguém vai, no horário onde ninguém quer ir, porque é no horário onde ninguém ia lá buscar água, mas Jesus tinha uma necessidade de passar por ali. Porque tinha que fazer um resgate de uma pessoa, e através dessa uma pessoa, ele alcançou muitas pessoas. Então esse é o verdadeiro avivamento. Através de mim e você, o Senhor vai alcançar muitas pessoas aqui no Vilar Carioca. Mas para isso nós precisamos sair. Para isso a igreja precisa sair. O avivamento em Mateus. Deixa eu passar para cá, senão a gente vai ficar pregando esse texto, né? Para te pegar. O avivamento em Mateus. O Evangelho de Mateus foi escrito há cerca de 60 anos depois de Cristo. E é considerado o Evangelho do Reino, ou o Evangelho do Rei. As expressões Reino dos Céus, Reino ou Reino aparecem mais de 30 vezes no texto. O propósito primário de Mateus é revelar aos judeus e depois ao mundo que Jesus é o Messias prometido do Antigo Testamento por meio dos profetas. Ou seja, o Evangelho de Mateus escreveu, primeiramente para que os judeus crescem que Jesus que foi pregado no Antigo Testamento agora estava sendo cumprido no Novo Testamento. Então como ele tinha acesso a judeus, primeiramente ele foi escrito para os judeus. Depois, para a gente. Então, primeiro para Jesus. Depois, ao mundo. Para revelar que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento por meio dos profetas. Assim, Mateus revela o real avivamento que o mundo poderia vivenciar. Amém? Como que Mateus revela aqui o verdadeiro avivamento? Como? De falar. Como Mateus revela o
verdadeiro avivamento aqui. Oi? O quê? O reino. E revelando, né? Revelando aos judeus que o Jesus do Antigo Testamento, que Isaías pregava, que Isaías falava que haveria, que chegaria um dia, agora estava cumprido. Então ele contava aos judeus, né? Ele revelava os feitos de Cristo, os atos de Jesus, e ali eles acreditavam, ali eles passavam a acreditar, alguns que e recebia, ali eles eram avivados. Por quê? O que nós ouvimos agora está acontecendo, né? Através da revelação do reino, né? Por isso que ele usava essa expressão reino, por causa dos judeus. Amém? Amém? Amém. Irmãos, entenderam? Amém. Querem falar alguma coisa a respeito disso? Às vezes acrescentar? Não? O avivamento em Marcos. No Evangelho, só uma coisa aqui, até que eu estava estudando e eu li e achei interessante. O primeiro livro que vem, né, depois do Antigo Testamento, que é o livro de Mateus, ele vem também por causa disso, essa ponte entre o Antigo e o Novo, por quê? Por causa dos judeus. Porque como o livro, ele primeiro foi escrito para eles, então a gente sabe que os evangelhos, que o livro, a palavra do Senhor, a Bíblia, ela não está escrita em ordem como ela foi mencionada, como foi acontecendo. Em ordem cronológica, ela não está assim. Então, aí o primeiro livro dos evangelhos é Mateus. Então, por isso é que ele é o primeiro livro. Por quê? Porque ele foi escrito primeiro para os judeus. E para revelar, fazer essa ponte do Antigo, o Jesus que foi mencionado no Antigo, o avivamento do Antigo Testamento, agora nós vamos ver o avivamento no Novo Testamento. Bem? O avivamento em Marcos. No Evangelho de Marcos, Jesus é apresentado como servo em 3 aspectos. Primeiro, ele mostra Jesus como servo vencedor sobre as enfermidades, os demônios, as forças da natureza e a morte. Segundo aspecto, ele mostra, o evangelista apresenta Jesus como servo sofredor, maltratado pelos líderes judaicos, sacerdotes, traído por Judas, um de seus discípulos, humilhado pelos soldados romanos. E terceiro, Marcos apresenta Jesus como servo triunfante. A mensagem do anjo às mulheres que foram ao seu túmulo afirma: ele já ressuscitou, não está aqui. Assim, nosso Senhor foi morto, mas ressuscitou, triunfante ao terceiro dia, vencendo a morte, o pecado, o mundo e o maligno. Irmãos, aqui Marcos, ele vem mostrando Jesus como servo, vencedor sobre as enfermidades, os demônios, as forças da natureza, né? Por que Marcos ele vem apresentando Jesus dessa forma? Porque Jesus precisava mostrar quem ele era, para que muitos cresçam. E existia uma necessidade de ele se mostrar dessa forma. Porque a gente vê em alguns versículos Jesus fazendo alguns milagres, né, curando, e para alguns ele fala, não é minha hora, não fale nada. Mas ele estava fazendo os milagres, porque era necessário que ele, naquele momento, ele se mostrasse como servo, mas vencedor. Repreendendo as enfermidades, repreendendo os demônios, as forças da natureza, quando vinha, né, o mar, ele mandava se quietar, e a morte, até a morte. Então, a gente vê ali Marcos mostrando um avivamento em Jesus ali,
Imagina nesse momento a multidão sendo atraída. E porque a multidão também ela era atraída. A multidão ela era atraída por quê? Por milagres. Então, se Jesus ali naquele momento, ele não fizesse, acho que a multidão ia atrás dele, caminhar atrás dele. Até ele fazendo alguns, só ia mesmo porque ia ver, porque ele tinha que alguma coisa para oferecer. Então, para ele ser atraído a ele também fazia, pelas pessoas que precisavam, porque para o Senhor tem sempre o propósito, não é só por causa da multidão, mas é porque aquele homem estava oprimido e precisava ser liberto. Então Jesus juntava os propósitos. O segundo aspecto que ele apresenta, o evangelista apresenta Jesus como servo sofredor, maltratado pelos líderes judaicos, sacerdotes, né? Quando eles ficavam perseguindo Jesus, os líderes judaicos, eles perseguiam Jesus, eles queriam de qualquer forma achar algum erro em Jesus. Eles ficavam sondando Jesus, eles levavam Jesus a todo tempo a irar-se, só que Jesus não se irava, mas em todo tempo eles ficavam cutucando Jesus ali, a pegar ele, temos que ver alguma coisa, algum erro, né? Para poder acabar com essa mentira, com essa blasfêmia dele. E foi até mesmo que mostra também Jesus traído por Judas, que foi muito seduzido. Essa história todos nós conhecemos. Caminhava com Jesus, estava ali com Jesus, e foi quem traiu o mestre. Então, Marcos, ele apresenta aí todos esses, dessa forma que ele vem apresentando Jesus, ele vem apresentando as atitudes de Jesus diferenciadas. Ele não está só mostrando Jesus sofrendo, Jesus sendo perseguido, não. O que ele está mostrando? A atitude de Jesus. Eles iam ali, os líderes judaicos, eles iam ali cutucando Jesus, falando, né, para ver o que saía dos lábios da boca de Jesus. E o que saía do coração do Senhor? Palavras mansas, palavras sábias, que eles tinham que se recolher e se reunir para procurar outro meio de pegar Jesus. Mas a gente via ali, Jesus sempre se mostrando manso e suave. Jesus sabia que Judas poderia trair, que Judas iria trair ele. Mas em momento nenhum, irmãos, isso é um verdadeiro ajuntamento. Você caminhar com a pessoa que tu sabe que vai te trair. Uma pessoa que sabe que vai te botar na cruz. Nós sabemos que tinha um propósito. Tudo nós sabemos. Jesus tinha que morrer na cruz para que eu e você hoje estivéssemos aqui. Mas Jesus sabia também a dor que ele ia sofrer. E ele, tanto é que lá quando ele chega no jardim, lá no Gólgota, aí ele fala, Pai, se for possível, baixa de mim. Porque tu não dá Deus. E ele caminhou ali com Judas, e quando Judas chega junto com os soldados romanos, ele fala para ele assim, amigo, por que vieste? E ele não falou sarcástico, não. Se fôssemos um de nós, poxa, te dei um cargo de confiança, cara. Você era meu tesoureiro. Você sabia, você estava comigo. Você viu operando milagres. Teve os benefícios, né, junto comigo. E agora você mesmo. Não, amigo, para que vieste? Amigo. Qual de nós? Então essa é coisa para a gente aprender com Jesus. Pessoas vão nos trair. Pessoas vão buscar situações para nos crucificar, para acabar com a nossa reputação, para nos destruir. Mas qual é a atitude que nós temos que ter sendo avivados por Cristo? Atitude mansa. Saber quem somos nós. Jesus não julgou, julga. Ele mesmo se julgou. Mas Jesus não. Se ele tivesse ido a Jesus, mesmo depois que ele traiu Jesus, Jesus teria perdoado. Mas não houve arrependimento. Houve um remorso.
Então, Marcos, ele vem nos apresentando. E a terceira forma que ele apresenta é Jesus como servo triunfante. Quando as mulheres chegam lá no túmulo de Jesus, e o que elas ouvem? Elas vão lá a procurar o corpo de Jesus, né? Elas vão lá no lugar onde Jesus falou, o lugar da promessa, né? Como a gente tem nos ouvido. E elas ouvem, olha, ele já ressuscitou. Ele não está mais aqui. Ele já ressuscitou. Assim nosso Senhor foi morto, mas ressuscitou triunfante ao terceiro dia, vencendo a morte, o pecado, o mundo e o maligno. Ou seja, Jesus venceu tudo aquilo que tramaram para ele. Então, Marcos, o evangelista Marcos, ele vem nos apresentando Jesus sim sofrendo, mas ele nos apresenta Jesus triunfante também. Ele nos apresenta que Jesus, olha, ele ressuscitou, ele não está mais aqui. Cumpriu-se a promessa que ele havia dito. Amém? Os irmãos estão entendendo o evangelho? Alguma coisa? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Amém. O avivamento em Lucas. O evangelho de Lucas, o médico amado, é considerado o evangelho do Filho do Homem. Lucas 19 fala disso, pelos estudiosos. Nenhum outro evangelista retrata tão bem a humanidade de Jesus. Lucas registra o nascimento singular do Salvador, bem como a mensagem dos anjos aos pastores, o novo tempo que chegava para Israel e o mundo. Era o avivamento enviado dos céus. Lucas, ele vai nos revelar, nos falar, né? Ele escreve a respeito da humanidade de Jesus. Que Jesus, como Jesus era como humano. Até porque, né, como a gente falou, como ele era médico, então ele visava mais essas coisas. Então ele olhava mais, né, as necessidades humanas de Jesus. Então ele vai falar, o livro de Lucas, ele vai falar, né, a respeito de Jesus como, por isso que fala Filho do Homem. Porque o Filho do Homem fala um pouco sobre a humanidade, pessoa humana de Jesus. E fala também sobre o nascimento de Jesus como humano, né? Como Jesus veio ao mundo através do Espírito Santo e Maria ali. Então ele fala, Lucas fala através do nascimento de Jesus, conta sobre o nascimento de Jesus, como os anjos apareceram para os pastores, está falando a respeito da promessa que estava se cumprindo. Então ali ele estava falando sobre um novo tempo que estava chegando naquele lugar, para o povo de Israel. Era o avivamento vindo dos céus, enviado dos céus, ou seja, Jesus e o avivamento, né, através de Jesus, através do nascimento de Jesus, um avivamento na terra, vindo dos céus. Então, Lucas, ele retrata, ele fala a respeito disso. É como eu falei, aqui sobre o avivamento nos evangelhos, se nós vamos pegar, se fôssemos agora, né, cada um fala sobre um avivamento em Lucas. Uma atitude, um momento de avivamento, vão ter outros também. E Marcos, e Mateus. Só que a gente está falando de um de cada. Para nós podermos entender que no Antigo Testamento, que no Novo Testamento, o Senhor ele vem se manifestando. E a gente vê que assim, não teve um estardalhaço, né? Como a gente falou no início. É algo que a gente precisa entender. Não houve um movimento. No nascimento de Jesus, muito pelo contrário. Quando o anjo aparece, quando Gabriel aparece para falar com Maria a respeito do propósito, ela fica assustada.
Mas aí Jesus fala para ela, olha, tua prima, Isabel, sabe ela, que era estéril, ela está grávida. Para você ver que não tem nada impossível do Senhor. Ela também precisava, né, porque recebeu uma notícia daquela, então ela vai, se afasta do lugar, fica lá, e a palavra do Senhor diz que ela volta já com quase 3 meses. Então não houve. Aí sim, depois quando ela voltou, gente, como é que pode? Está grávida, não casou, não deitou, né? Foi aquela coisa. Mas a gente vê assim que nem em todos os momentos o Senhor vai se manifestar com barulho. Mas um avivamento para a humanidade, para nós como humanos, foi o maior, foi a vinda de Cristo, o nascimento de Jesus. Aí depois vem a obra redentora, amém? Mas para isso ele precisou nascer. Amém? Fala alguma coisa, irmãos? Pode falar, eu deixo. Agora a gente vai passar para o avivamento dos Atos dos Apóstolos, ou, né, alguns falam, os Atos do Espírito Santo. Irmão, assim, essas missões. Os irmãos estão. Fala, irmão. Com certeza. Pode falar. Eu estou com muita expectativa a respeito dessa missão. Estou desejoso pelo resultado, pelo despertar que Deus vai fazer em nós, que Deus já está fazendo em nós. Irmão, não é à toa, nós temos ouvido assim, nós temos visto muita coisa acontecendo. E eu creio que isso daqui é uma preparação para os finais dos tempos, para a igreja de Jesus, para a volta, uma preparação para a volta de Cristo. Sabe, o Senhor mostrando, o Senhor falando, olha, eu uso, no Antigo Testamento nós aprendemos isso, na semana passada e na semana anterior. E vamos estar sempre se lembrando das lições anteriores, porque isso vai sempre nos ajudar a entender a seguinte. Eu acredito assim, no Antigo Testamento, o Senhor tratando, né, usando ímpios, usando crise para trazer o povo para perto dele. E é isso que o Senhor está fazendo hoje ainda. Irmão, o Senhor está fazendo isso nesse tempo. O Senhor está usando inimigos, usando pessoas, usando governantes, para ver se o povo desperta, se o povo ora, se o povo jejua, se o povo se volta para Ele. E aí ele vem no Novo Testamento e fala, olha, não é, de repente, não espere aí movimento, barulho, não, mas se transforma. Mas mude o jeito de ser, a forma de viver, sabe? E o Senhor está. Então, assim, eu estou com muita expectativa a respeito dessa revista. Eu creio que o Senhor vai nos movimentar no nosso coração, na nossa vida, nessa igreja. E aquele que tiver um coração desejoso, aquele que tiver um coração aberto, ele vai receber o Senhor. Chegar, não sei se no final, não sei se no meio, não sei se hoje, amanhã ou domingo que vem. Mas vai acontecer algo diferente. O Senhor vai derramar da porção dele para aquele que está com o coração pronto e aberto para receber. Amém? Então vamos ficar assim, porque eu peguei, quando eu li essa revista, quando eu peguei, falei, Jesus, aviva. E eu estou aqui para ser avivado. E eu comecei a ler, eu falei, Senhor, aviva mesmo a tua obra dentro de mim. Eu pedi ao Senhor, aviva, eu preciso. Que o Senhor aviva a obra dele dentro de mim. Eu não quero ser achado diante do Senhor em falta. Eu não quero, sabe, ser achado diante do Senhor quando desapercebida. Então eu peço, Senhor, renova a expectativa, a esperança, as promessas. Como Jael falou aqui na semana passada, a gente viver é bom, comer é necessário, passear é muito bom, mas o maior dos
nós esquecemos. Às vezes nós nos apegamos tanto à terra, parece que nossos pés estão colados na terra. E vivemos as coisas do mundo, do dia a dia, do fazer, do ser, de buscar, de comer, de trabalhar em nome. E uma coisa é, a gente trabalha, a gente, graças a Deus, recebe o nosso salário, a gente paga a conta, acabou e a gente tem que trabalhar de novo, a gente tem que pagar de novo, a gente tem que comer de novo, né? Mas vira uma rotina e uma coisa cansativa. Mas o céu, se a gente colocar o nosso pensamento no céu, a gente vai ver que não nos cansa, nos renova. Então, vamos criar expectativa a respeito dessa. Vamos vir para a escola dominical. Nós já estamos aqui, mas estou falando para as pessoas que estão nos ouvindo. Aqueles irmãos do Monte Moriá, que não vieram, né, por algum motivo. Irmãos, vamos tirar um embaraço. Vamos estar aqui. A melhor coisa, o melhor momento é estar pela manhã, ouvindo a palavra do Senhor, aprendendo. Porque vai chegar um momento onde nós não vamos poder ter a palavra do Senhor aqui nas nossas mãos, mas aquilo que está na nossa mente, no nosso coração, vai ser o que vai nos salvar. Então, irmãos, em nome de Jesus, tire embaraço. Estamos no início do ano. É um momento de colocar as coisas em ordem, colocar a casa em ordem. Tudo aquilo que atrapalhou no ano passado, vamos vir, vamos tirar. Vamos estar aqui. E você que está aí nos ouvindo, mas tem uma igreja, não é daqui, procura uma igreja evangélica, que não é de uma igreja, procura uma igreja evangélica. Aquele que já é e não foi, procure ir, porque isso é para o teu crescimento espiritual, né? O avivamento dos Atos dos Apóstolos. A mensagem do livro de Apóstolos transcende a história da igreja primitiva. Transcende, né? Chegou até a gente. Ela mostra que o Evangelho ultrapassou as fronteiras de Israel, chegando aos gentios de maneira impactante e avivada. Chegou através do Espírito Santo, né? O avivamento da igreja primitiva. No primeiro capítulo de Atos, o evangelista registra a palavra de Jesus. Quando nosso Senhor disse aos apóstolos em sua despedida: vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E o cumprimento dessa promessa na vida da igreja seria o maior avivamento ocorrido na história. Irmãos, aqui, Jesus ele fala para os discípulos, né? Vós sereis batizados com o Espírito Santo e não muito depois desse dia. Se eu abrir um parênteses aqui, eu achei uma coisa interessante. No capítulo 1 de Atos, versículo 26, a gente vê ali que tinha 11 discípulos. Por quê? Judas havia traído Jesus e já estava morto. Então tinha 11 discípulos. Então os discípulos reuniram e lançaram sorte. E Matias foi escolhido. Capítulo 1. No capítulo 2, o que acontece? A descida do Espírito Santo. Depois do capítulo 2, nós não vemos mais eles lançando sorte. Porque ali eles já eram dependentes do Espírito Santo. Ou seja, no capítulo 1, ainda não contavam com a sorte. Mas depois que eles são batizados com o Espírito Santo, depois que eles são revestidos com o Espírito Santo, aí a gente vai no capítulo 13, eles já falam assim: nós oramos, jejuamos e pedimos ao Espírito Santo que nos conduza. Então, irmãos, nós não contamos mais com sorte para ser escolhido, para ser tratado, para ser chamado por Cristo. Agora nós somos conduzidos pelo Espírito Santo. Nós temos que pedir ao Espírito Santo, porque Ele está conosco. No capítulo 2 nós vemos que ali houve um grande derramamento, cumprimento da promessa que Jesus falou para eles. No versículo 1, no capítulo 5, Jesus fala para eles: vós sereis revestidos pelo Espírito Santo, e não muito tempo, não, daqui a pouco, por esses dias. E aconteceu. E aí depois a gente vê, gente,
nós somos revestidos pelo Espírito Santo, as coisas são diferentes. Não precisamos contar com um, com o outro, esperar pelo governo, não precisamos ficar mendigando, não. O Espírito Santo, ele vai fazer aquilo que é bom para o teu povo. E nós vemos aqui. Amém? Então, assim, Jesus, ele fala, quando ele se despede dos seus apóstolos, dos seus discípulos, né? Que eles seriam batizados, não muito depois daqueles dias. E o cumprimento da igreja, e o cumprimento dessa promessa acontece. No capítulo 2, a descida do Espírito Santo. Tem que falar alguma coisa a respeito disso? Estou vendo os irmãos assim, tudo querendo falar. Não? Pode falar muito. Deixa a senhora falar. Mas às vezes é bom, né? Para acrescentar. A descida do Espírito Santo. Capítulo 2, né? De Atos. O batismo no Espírito Santo, registrado em Atos 2, é o cumprimento da promessa de Deus feito em 835 a.C., que estava lá em Joel. Joel capítulo 2, o profeta falou, né, a respeito disso. E aí agora no Atos capítulo 2, a gente vê o cumprimento dessa promessa. Esse evento trouxe um avivamento espiritual no nascimento da igreja. Antes da chegada do Espírito Santo, nosso Senhor reuniu os discípulos de Deus à grande comissão. Está lá em Marcos 16. E dia depois receberam o cumprimento da gloriosa promessa, quando foram cheios do Espírito Santo para executar a grande comissão. Para pregar o Evangelho é preciso receber o avivamento que vem do alto. Antes do avivamento, da descida do Espírito Santo, antes do capítulo 2, versículo 1, Jesus reúne os discípulos, fala com eles, os pés dele, e dá uma comissão para eles, dá uma ordem para eles: ide e pregar o Evangelho a toda a criatura. Eles precisavam pregar o Evangelho a toda a criatura, para depois eles serem feitos filhos de Deus. E aí logo depois acontece a promessa. Estavam todos reunidos e houve um grande movimento. Ali houve um grande movimento do Espírito Santo. E começaram a falar em línguas. E começaram a receber dom da palavra. Nós vemos Pedro lá, né? Coisa gloriosa. Gente, que coisa linda que deve ter sido aquilo. Que coisa maravilhosa, né? Jesus tinha despedido, mas tinha dado uma ordem para eles, mas falou para eles: olha, vocês vão, mas daqui a pouquinho, não muito depois, vocês vão receber o Espírito Santo. E ele não sabia como seria. Não sabia como seria. Por isso que às vezes, né, nós vemos a pessoa sendo usada pelo Espírito Santo de várias formas. De várias formas. Tem pessoas que é usada pelo Espírito Santo só na oração. A oração dela te enche, a forma dela orar, e o Senhor revela tudo na oração. Tem essas pessoas que o Senhor revela tudo na oração. Ela não fala assim, o Senhor manda te dizer, não, é na oração. E outras pessoas o Senhor é profetizando, outra pessoa é em visão, enfim, mas é o Espírito Santo. Então ali a gente viu o derramamento do Espírito Santo. Eles foram capacitados pelo Espírito Santo para ir pregar. Irmão, não tem como a gente ir sem o Espírito Santo. Não vamos sem o Espírito Santo, porque não vamos aguentar. Não vamos conseguir fazer obra nenhuma sem o Espírito Santo. Não vamos conseguir convencer o homem do erro, do pecado, da justiça e do juízo sem o Espírito Santo. Muito pelo contrário, talvez sejamos convencidos por eles, porque tem pessoas que estão tão certas nos seus erros, sabe, que se for conversar com você e você não tiver o Espírito Santo, não tiver a capacitação do Espírito Santo e
com a crer, você vai parar e vai falar, poxa, será que ele não está certo? Será que, sabe, não está tão errado não. Talvez você seja convencido, mas o Senhor ele é tão lindo que ele pega e fala assim, não, vocês vão, espera aí, não vão sozinhos não. Não, nós não estamos sozinhos. O avivamento faz com que o Espírito Santo esteja conosco. O avivamento faz com que você tenha as atitudes diferenciadas, mas não por causa de você, não por causa de mim, mas por causa do Espírito Santo que está conosco. E irmãos, eu tenho falado assim, né? Eu falo isso, outro dia eu estava fazendo uma resenha minha, eu falei para ela, falei, olha, eu acho, eu vou até usar uma palavra melhor, mas tem que ter, a pessoa tem que ser muito, não é nem inteligente, a palavra que eu usei, para poder andar sem Jesus nessa terra. Não é inteligente que eu tenho, não. Corajoso. Para andar sem Jesus. Mas não é ser corajoso, irmãos. Não é ser corajoso. Porque, irmãos, não tem como a gente andar sem Jesus nessa terra. Então, a pessoa que não quer ter Jesus, não quer entregar sua vida a Jesus, irmão, você deve ser corajoso. Você mesmo. A sua coragem é tua. Né? Ousado. Mas nós queremos estar, ter, viver com o Espírito Santo. E tudo que nós vamos fazer, seja levantar de manhã, seja ir no mercado, convide o Espírito Santo para estar contigo. Eu lembro de uma eu lembro de um testemunho de uma menina, da Sueli. Ela hoje está no sertão. Está lá no sertão. Ela teve uma época que ela estava no Vale do Jequitinhonha, lá, né? E ela falando para mim, ela falou, já que eu uma vez fui comprar um sorvete lá dentro da cidade de Menarnal. Eu fui comprar um sorvete, só que o pai dela, nessa época, os pais dela, estavam com pastores lá na igreja. Então, assim, a cidade era pequena, todo mundo conhecia todo mundo. Os pastores chegavam, as comissões chegavam, todo mundo conhecia, né? Aí ela foi comprar um sorvete. E ficou faltando, parece que 15 centavos. Aí ela pegou e falou assim, posso te pagar depois? Está faltando 15 centavos, menina do sorvete. Aí a menina falou assim, pode, não precisa não. Ela, não, vou te pagar, eu vou trazer. Aí ela foi embora. Ela disse que se passou, eu não sei quanto tempo, eu não me lembro agora, não me recordo, mas ela disse que passou tempo e aí teve um dia que ela estava em casa e ela disse que ia lanchar. Aí ela disse que o Espírito Santo falou com ela assim, bota 15 centavos na bolsa. Aí ela, não, o dinheiro está inteiro, está aqui, está normal, né, não precisa. Aí ela falou, ela disse que o Espírito Santo falou com ela, 15 centavos na bolsa. Aí ela pegou mais prato, pegou os 15 centavos e botou na bolsa. E foi. E ela justamente, chegou na hora, entrou nessa lanchonete. Quando ela entrou nesse lugar, o Espírito Santo lembrou a ela. Os 15 centavos que você está devendo no sorvete. Ela, meu Deus. Ela disse que ela começou a ficar assim, ela falou, Jesus, muito obrigado. Muito obrigada, porque ela não lembrava. Ela foi pagar, a menina também não lembrava, mas ela lembrava. Ela não lembrava, mas o Espírito Santo lembrou a ela. Então, irmãos, são coisas simples, né? Uma coisinha parece boa, né? Olhando assim, a gente fala assim, nossa, que... Mas não é não, gente. A pessoa, quando é guiada pelo Espírito Santo, ele guia nas coisas pequenas e nas coisas grandes também. E ela tinha empregado uma palavra que ela ia levar. Se a menina tivesse falado para ela assim, não precisa, e ela falar, então tudo bem, era uma coisa. Mas ela falou, não, eu vou levar. Então, às vezes, o Espírito Santo, ele nos lembra alguma coisa e às vezes a gente tenta ignorar. Às vezes a gente pensa assim, não, é coisa da minha cabeça. Mas não é coisa da nossa cabeça quando nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. Então, aqui o Senhor fala assim, vocês vão pregar o Evangelho, mas vocês vão ser revestidos pelo Espírito Santo.
para executar a grande comissão, para pregar o Evangelho, é preciso receber o avivamento que vem do alto. Quem já recebeu o avivamento que vem do alto? Só 3? Quem já recebeu o avivamento que vem do alto? Tem algumas pessoas que não levantaram a mão. Então, irmãos, vamos procurar receber esse avivamento. Nós que já recebemos, irmãos, vamos pregar o Evangelho. E de pregar o Evangelho a toda criatura. Quem que foi batizado será salvo. E batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Chegou um tempo que nós precisamos sair da igreja. Amém? Amém? Amém. Sei que os irmãos já tinham ido para casa. Eu estava assim, oh Deus! O avivamento nas epístolas e no Apocalipse. Nas epístolas paulinas, após a sua dramática conversão, o apóstolo Paulo passou por uma radical transformação de vida. Mais uma vez, a gente vê aqui um encontro e uma transformação. Passou de perseguidor. Peraí, deixa eu voltar aqui para mim me achar. Passou por uma radical transformação de vida. De perseguidor, Deus o transformou em pregador. E o apóstolo e doutor dos gentios. Não por acaso ele escreveu 13 cartas entre igrejas e pessoas. Em suas epístolas destinadas às igrejas, podemos destacar temas como a justificação pela fé em Romanos, a salvação em 1 e 2 Coríntios, a transformação do corpo por ocasião da volta de Jesus em 1 e 2 Tessalonicenses, o advento da alegria dos salvos em Filipenses. Todavia, e especialmente, vale destacar o apelo do apóstolo aos Efésios, mas cheios do Espírito, esse apelo continua a ecoar atualmente. Aqui nós vimos que o apóstolo Paulo, quando ele teve aquele encontro, né, com Jesus no caminho de Damasco, ele é um homem transformado, ele é um homem que começa uma nova vida. E aí ele passa de perseguidor que ele era do povo de Deus, a ser chamado de apóstolo, a pregador da palavra, e começa a escrever, começa a implantar igrejas, né, em vários lugares. Começa a ir, e aonde ele ia, ele queria falar do Evangelho, falava do Evangelho e deixava uma igreja implantada. E ele começa a escrever as cartas, foram 13 cartas para as igrejas. Ele começa a escrever dando alimentos para aquela igreja, dando direções para aquela igreja, para aquelas igrejas. E em algumas, especificamente, como nós lemos aqui, em Romanos, ele fala muito sobre a justificação pela fé. Né? Porque é o povo romano, ele fala muito a respeito da justificação pela fé. 1 e 2 Coríntios fala sobre a salvação, a transformação do corpo por ocasião da volta de Jesus. Ele fala muito nas cartas para os Tessalonicenses. O advento da alegria dos salvos, Filipenses. Mas uma coisa o comentarista destaca aqui, que ele fala em enchei-vos do Espírito. Ou seja, toda a direção que ele dá para as outras igrejas, algumas mais específicas, porque as cartas de Paulo, algumas igrejas, é bem específica para aquelas igrejas, né, para a necessidade das igrejas. Algumas igrejas estavam passando por um momento que precisavam de ouvir, e Paulo escrevia diretamente para ela. Olha as contendas, as iras, vocês estão aí entre vocês mesmos brigando, e ele pegava, outras igrejas era porque era as mulheres daquela época, elas estavam entrando na igreja da forma que elas vinham, queriam continuar daquela forma. Então Paulo fala, olha, precisa de transformação.
Enfim, mas em todas, e que ecoa até o dia de hoje, a igreja não foi nenhuma carta escrita para a igreja Monte Moriá pelo apóstolo Paulo, não vimos. A senhora vimos? Não, não vimos nenhuma igreja, nenhuma carta escrita lá na Cartas Paulinas para a igreja Monte Moriá, especificamente, porque tem cartas, as cartas dele também foram escritas para a nossa igreja atual, todas as igrejas nos dias de hoje, mas especificamente. Mas uma coisa é, enchei-vos do Espírito é para todos nós. Precisamos nos encher do Espírito. Aqueles que já, como eu fiz a pergunta anterior, a respeito da capacitação do Espírito Santo, a respeito do revestimento do Espírito Santo, fomos, mas todo dia precisamos nos encher do Espírito. Porque uma vez nós aceitamos ao Senhor Jesus, ouvimos a palavra, entregamos a nossa vida, mudamos de vida, todo dia procuramos nos transformar. Temos o Espírito Santo conosco, mas todo dia nós precisamos buscar o Espírito Santo de Deus. Da mesma forma, lendo a palavra, orando, buscando, se afastando do pecado, abandonando as coisas mundanas, aquilo que antigamente nós tínhamos como prática, hoje nós não temos mais. Isso é nos encher do Espírito, porque quando nós nos esvaziamos das coisas do mundo, nós nos enchemos de Deus. Então ele fala aos Efésios, enchei-vos do Espírito. Hoje é dia de nós nos enchermos do Espírito. Amanhã é dia de nós nos enchermos do Espírito. Terça-feira é dia de enchermos do Espírito. Como nos enchermos do Espírito? Buscando o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Ouvindo canções, irmãos, quando nós colocamos alguns louvores, nós começamos a nos enchermos de uma forma do Espírito Santo de Deus, que ali nós, somos visitados. Alguma palavra que às vezes você leu e não conseguiu entender ainda, quando você está cheio do Espírito Santo, ele vai lá e te revela. Meu Deus, estava aqui o tempo todo. E o Senhor nos revela, e Ele também nos revela coisas novas. Nós precisamos nos encher do Espírito todo dia, porque sem Ele nós não conseguimos viver. Amém? Vamos lá. Nas epístolas gerais, ou as epístolas universais apresentam 8 documentos, aparentemente sem perspectivas apocalípticas. Elas revelam os princípios que dão suporte à verdadeira vida cristã. Essas epístolas revelam a supremacia de Cristo em todas as esferas da vida, o valor da fé e da salvação, acompanhada de boas obras, o valor da santificação e do amor de Deus derramado nos corações dos salvos. Esses princípios apontam para uma vida cristã avivada. Como ele diz aqui no início, aparentemente sem expectativas avivalistas. Porém, no final ele colocou assim, esses princípios apontam para uma vida cristã avivada. Por quê? Porque ela fala sobre o valor da fé e da salvação. E isso nos aviva. O valor da fé, a epístola de Paulo, quando ele fala sobre o valor da salvação, sobre o valor da fé, sobre nós, todo dia, orarmos, pedimos ao Senhor, para que Ele nos acrescente a nossa fé, orarmos e lembrarmos, trazermos à nossa memória as promessas de Deus, porque quando nós trazemos à nossa memória as promessas, a nossa fé, ela viva. Então isso, ela aponta para uma vida avivada. Você vai viver uma vida avivada quando a sua fé, a sua esperança está avivada, você vive uma vida avivada. Quando te perguntarem, por que você vive assim? Não, eu vivo esperando o meu Cristo. Irmãos, tu já parou para pensar
Você já falou para alguém assim, não, eu estou esperando Jesus voltar? Mas falar, não é falar assim, Jesus vai voltar, Jesus está voltando. Não, é você chegar e falar assim, você sabe o que eu estou esperando aqui na terra? Jesus voltar. Porque é uma coisa mais assim que a pessoa, geralmente a gente não fala. O que você quer ser quando crescer? Ah, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo outro, eu quero... Não. O que você espera para 2023? Uma pergunta para nós. O que você espera para 2023? Amém. Mas será que assim, essa é a prioridade, a primeira resposta? Seria a primeira resposta? Amém. Porque assim, irmão, nós fazemos, né? Eu escrevi algumas coisas que eu quero que se realize nesse ano de 2023. Eu escrevi, eu fiz minha agenda e coloquei lá. Né? Porque a gente precisa ter motivações. Mas aí, eu perguntando a vocês e a mim, será que eu coloquei lá no início, lá, a volta de Cristo? Né? Porque assim, isso tem que ser uma coisa que a gente... Porque se eu botar assim, a primeira coisa que eu estou esperando para 2023, Jesus voltar, eu vou me preparar, eu vou, sabe, ficar na expectativa, na esperança disso. Agora, se eu coloco lá que eu quero um carro, como eu coloquei, Vou trabalhar para isso. eu vou trabalhar, porque eu estou trabalhando para isso. Entende? Então, assim, a gente precisa colocar. Irmãos, eu coloquei que eu quero um carro. Em 2023. Amém? Há concordância? Amém. Amém. Então, eu vou ter. E outras coisas. Então, isso, a gente precisa, isso nos mantém avivados quando nós colocamos, eu estou esperando que Cristo voltar. Eu estou esperando Jesus voltar. Então, eu vou me preparar. Então, eu vou me purificar, eu vou me santificar, eu vou buscar, eu vou me encher do Espírito, eu vou, sabe, sair e olhar para o céu. Será que é agora que eu vou ir? Será que é agora que eu vou ser arrebatada? É uma coisa que parece de louco, né? Mas, para o mundo, o Evangelho é loucura. Podemos ser chamados de loucos por eles, mas não por Cristo. Porque no Lucas, nós lemos que o Senhor fala assim, ó, uma das parábolas, louco, essa noite se pedirão tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Quer dizer, nós não podemos ser chamados de louco por Cristo, mas pelo mundo, deixa eles, porque o Evangelho é loucura para muitos, né? Então isso aponta para uma vida cristã avivada, quando nós mantemos a fé avivada em nós. Bem, irmãos? Amém. Alguém quer falar alguma coisa, irmãos? Ainda não? Por causa da esperança avivada, né? Aí a gente fica tendo presente, nossa esperança é sua vida. E tem gente que fala, não tem mais sonho. Gente, sabe, o maior sonho da igreja é o céu. É verdade. É que a pessoa devia estar tão focada na terra, como a senhora acabou de dizer, tão pregado, que só quer as coisas terrenas e esqueceu da coisa maior, que é o céu. Então a gente tem que... o avivamento ele vem e ele renova essa esperança do céu. Irmãos, quando nós cantamos esse hino da harpa, né? Esse que a pastora acabou de citar aí. Eu amo muito os hinos do que fala do céu. E os hinos da harpa são hinos que mantêm essa esperança. E esse hino fala, né? O Rei dos Reis vem nos buscar. Tem hora que assim, eu viajo. Tem hora que eu viajo. Lá em casa, às vezes, meus filhos falam para mim assim, mãe, gente, você não tem noção, é algo assim, sabe, é uma saudade de casa que vem, um lugar que eu ainda não fui, mas o meu espírito já esteve lá, sabe, e é algo assim que é incomparável. E quando a gente começa a cantar esse hino, a gente precisa cantar com a alma, a gente precisa realmente começar a cantar esses louvores com a alma,
Sabe? Quando a gente abrir e falar, ó, o Rei do Rei vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda. E aguardamos, dizer para Ele, Senhor, nós te aguardamos. Até a luz arraiar, nós estamos aqui aguardando a tua vinda. Isso aviva, isso é avivamento. Isso é avivamento. Amém? No livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, no ano de 90, 96 depois de Cristo, traz revelações singulares a respeito dos filhos do tempo. A revelação do Cristo glorificado, a revelação de coisas passadas, a revelação de coisas em relação à igreja, né, que fala sobre as 7 igrejas, em relação às nações, o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, a entrega dos galardões, as bodas do Cordeiro, depois de 7 anos em que haverá grande tribulação na terra, o tribunal de Cristo e a boda do Cordeiro no céu, Jesus voltará em glória e será visto por todos os habitantes da terra. Ele dará fim à grande tribulação e implantará gloriosamente o seu reino milenial neste dia. O mundo viverá o maior e último avivamento da história. Irmãos, a gente estava falando a respeito dos evangelhos, viemos falando do evangelho, e agora nós chegamos em Apocalipse, que fala também a respeito do avivamento. Fala também. Quando os textos vêm falando a respeito do Cristo glorificado, isso é para quê? Para reavivar. Jesus morreu sim, mas ele agora está glorificado. Ele agora não está mais como cordeiro, ele agora não está mais como sofredor, como Marcos fala, né? Como servo sofredor, sendo caluniado, mas não está glorificado, corpo transformado. Não sei como está, né, o rosto, a Bíblia não fala, João fala, né, a respeito do rosto dele, como o sol, como ele via, mas ele está glorificado. Agora ele não está mais com aquele semblante triste, como estava na cruz, como colocaram ele na cruz. Então isso é motivo de nós olharmos e falar, o meu Cristo, ele agora está como um leão. Meu Cristo agora está vivo. Gente, eu amo demais o texto de João, quando ele começa a relatar como ele vê Jesus. Sabe? Os pés como latão reluzente, os olhos como chama de fogo. E assim ele vai relatando, eu fico tentando imaginar, e eu falo, Jesus, que coisa linda e maravilhosa. Mas a mente humana nossa não consegue, né? Porque somos limitados. Mas um dia a palavra do Senhor diz que como ele é, nós o veremos. Como ele é, nós o veremos, nós veremos Jesus. E isso é motivo de nós estarmos avivados, avivar essa esperança dentro de nós. Eu não sei como nós vamos ver, mas como ele é, nós vamos ver. Sabe, nós chegaremos, nós entraremos e nós seremos impactados por ele. Porque nós não estaremos também mais nesse corpo. Nós também estaremos glorificados. Mas eu acredito que o Senhor, ele é rei. E por ele ser rei, ele vai estar mais glorificado ainda. Reluzente. Pastora, aquele que é cristão vai ver o Senhor. E aquele que não é cristão também vai ter. O mundo terá o Todos eles verão. Todos eles se dobrará diante do Senhor. Todos eles verão, mas nem todos entrarão no reino. Será que vai ter o prazer de ver? Vai ver, mas não vai poder viver na boda do Cordeiro. Não vão poder entrar na Nova Jerusalém. Não poderão estar sendo servidos na grande ceia. Não terão um lugar separado na casa onde o Senhor foi separado.
Mas hoje essas pessoas que ainda não são cristãos, eles têm oportunidade de ter tudo isso que nós estamos falando. Eles podem entrar, estar na boda do Cordeiro, podem ver Cristo glorificado, podem estar nos céus, podem entrar na Nova Jerusalém, podem ver o portal celestial. Irmãos, eu imagino um portal enorme, aberto, e o povo, nós entrando, a igreja subindo, sabe? E olhando para Jesus, e alegria, sabe? E as coisas velhas vão passar, não vai haver mais choro, não vai haver mais dor, mas só vai haver alegrias, sabe? Todos que estão nos ouvindo, estão vendo, que vão ver essa palavra, né? Tem a oportunidade de vivenciar isso. O Senhor hoje está dando oportunidade. Isso é um avivamento. Isso é um avivamento. Vai ser lindo demais. E nós, como igreja, estamos esperando isso. Não, sabe, nos traz assim um gozo na nossa alma. Porque é isso que nós aguardamos. Então, assim, o Apocalipse ele fala a respeito disso, de Cristo glorificado. Mas haverá e o arrebatamento da igreja, o tribunal, porque haverá o tribunal de Cristo, aonde o Senhor vai distribuir os galardões daqueles, sabe, daquilo que nós fizemos das obras. Os galardões são das obras, aquilo que você fez aqui na terra. O nosso trabalho não é vão, Senhor, não é vão. Tudo aquilo que nós fazemos aqui na terra, um dia nós chegaremos diante do Senhor. Não merecemos, mas receberemos. Porque o Senhor diz que teremos galardões. Vai haver a boda do Cordeiro. O que é a boda do Cordeiro? É o casamento da igreja, o noivo. Irmãos, haverá um grande casamento, que é a boda do Cordeiro. A igreja se casando com o noivo. Olha que coisa linda. A igreja toda de vestes brancas. Linda, eu não sei, gente. Eu não sei. A gente tenta reproduzir aqui, como lá no casamento, a gente tenta reproduzir uma noiva, né, toda de branco, linda, e os olhos todos voltando para a noiva, e o noivo aguardando ela ali, e a gente fica, né, alegre por aquele casamento. Tu imagina nos céus, essa noiva será a igreja, todos nós nos casaremos com Cristo, com o Cordeiro. O Apocalipse também fala sobre quando Jesus vai voltar em breve, será visto por todos os habitantes da terra. A resposta da irmã: Jesus será visto por todos os habitantes da terra. Aí Apocalipse 1:7. E ele dará fim à grande tribulação que estará acontecendo na terra, e implantará gloriosamente o seu reino milenial, e nesse dia o mundo viverá o maior e o último avivamento da história. Aqueles que foram para a glória estarão reinando com Cristo. A Bíblia diz que nós reinaremos com Ele. É assim. A Bíblia diz que nós reinaremos com Ele. Nós julgaremos reinaremos com Ele. Então, irmão, vale a pena servir o Senhor. Essa é uma manhã de avivamento da esperança. Essa manhã é o avivamento das promessas de Deus. Irmão, vale a pena, irmã Meia. Sabe? A luta às vezes vem, a gente tenta, sabe, parece que dá vontade de parar, dá vontade de falar assim: Jesus, não dá, se for para ser, vai ser. Não, tem um lugar separado para todos nós. Vale a pena tudo que nós passamos aqui na terra. Às vezes nós, sabe, queremos chutar um balde. Eu quero viver um pouquinho aí no mundo, aproveitar o mundo. Não, gente, tem muita coisa melhor para a gente aproveitar. Viver aqui, isso que nós estamos vivendo nessa manhã, irmãos. Tem muita gente que não consegue mais viver. Tem muita gente que não está vivendo. Mas o meu coração queima. De falar disso, o meu coração queima. É uma
está preparando um lugar para mim para vir me buscar. Então, tem gente que está aí fora, jogado, largado, sabe? E não consegue viver isso. Olha que coisa maravilhosa. A gente poder ter essa esperança renovada, irmãos. Então é isso que o Senhor quer. Ele quer que quando Ele voltar, achar a igreja dele avivada, esperando, como as 10 virgens, pronta com a sua lamparina, ali acesa e não apagada. Se hoje alguma lamparina apagou, irmã, dia de acender, acende, ainda tem azeite, ainda tem óleo aqui transbordando. Hoje tem óleo transbordando aqui, azeite transbordando. Vamos encher, acender a nossa lamparina. Não vamos deixar que o mundo apague a nossa lamparina, porque o Senhor está voltando para buscar o teu povo e Ele precisa voltar e encontrar uma igreja viva, avivada, para morar nos céus. E eu quero te ver lá, irmãos. Você quer me ver também, não quer? Nós vamos para os céus, em nome de Jesus. Eu não sei, né? A Bíblia é um mistério. A gente às vezes conjectura a questão de se ver, de se conhecer, mas nós vamos estar lá. Mesmo se eu não te ver, não te conhecer, eu vou saber que você vai estar. Em nome de Jesus. Então esse é o verdadeiro avivamento. Esse é o verdadeiro avivamento. É, sabe, renovar em nós a esperança da glória de Deus. Amém, irmãos? Antes de eu chegar aqui na conclusão, alguém quer falar alguma coisa? Eu não falou nada, só pastor. Para acrescentar alguma coisa? Senão me deixa ficar falando aqui, irmão, porque eu estou assim. Ai, está muito gostoso aqui. Glória. Vamos para a conclusão aqui então. O Novo Testamento é a revelação de Deus para a sua igreja e a mensagem de salvação para toda a humanidade. Por isso, ao longo desse divino documento, podemos perceber a vontade de Deus para um avivamento genuíno do seu povo. No geral, o Novo Testamento revela o plano de Deus para o mundo, bem como as suas diretrizes para com a igreja, para que a igreja exerça de maneira avivada a sua missão na terra. Irmãos, eu creio que o Senhor tem nos avivado nessa manhã e como terminou aqui essa conclusão, nós temos que nos manter avivados para cumprir a missão aqui na terra. Vamos sair, vamos colocar isso no nosso coração. Vamos sair daqui dessa manhã e colocar em prática. Falar para aquele que você encontrar, olha, há um lugar separado para você na glória. Falar do amor de Jesus, gente, pelo menos para uma pessoa. Vamos fazer isso. Hoje, vamos deixar para amanhã, não. Pelo menos para uma pessoa. Ah, eu não consigo sair de casa. Pega o telefone de uma pessoa que você não vê há muito tempo, que você sabe que está se afastado do caminho do Senhor. Liga para ele, liga para ela. Fale do amor de Jesus. Transborde, irmãos. A gente começou falando sobre a mulher samaritana. Essa mulher transbordou. Quando ela teve um encontro com Jesus, ela transbordou aquilo que ela recebeu. Ela não ficou só para ela, não. Então fale para alguém, uma pessoa que você encontre, uma pessoa que um vizinho. Fale, olha, deixa eu te contar uma coisa, deixa eu falar uma coisa para você. Jesus te ama como Ele me ama. Olha, há um lugar separado, esse mundo já não é maligno. Esse mundo não tem nada de bom para você, não. Procure uma igreja evangélica, convide ela para estar no culto de à noite. Irmão, vamos fazer isso. Nós não precisamos sair, não dá para sair. Mas nós temos telefone, nós temos, sabe? E o tempo todo a gente consegue mandar mensagem para várias pessoas. Mas nós precisamos avivar essa terra com o Evangelho de Cristo. Amém, irmãos? Vamos fazer isso hoje? Cada um de nós, vamos falar com uma pessoa, pelo menos no mínimo uma pessoa. Vamos, amém? Vamos levantar a mão, vamos fazer um voto com Deus. E convidá-las a vir à igreja. Pode ser que não venha, mas você faça esse convite. Para vir hoje, ouvir de Jesus. Esse é o verdadeiro amor.
Esse é o propósito do Senhor. Esse é o propósito do Senhor para essas missões. Amém, irmãos? Deus abençoe.